fraude do INSS eram relativas ao governo do presidente Bolsonaro, sem fazer investigação devida, sem ter a preocupação de mostrar imparcialidade, porque ele, ao exemplo do CGU, é um ministro da Estado, apesar de ter uma indicação política, AGU e CGU. O discurso falacioso, mentiroso da oposição foi destruído nesta comissão parlamentar de inquérito, porque contra a falsa narrativa e as mentiras da oposição, nós mostramos provas, documentos, e contra fatos e documentos, não há argumentos. E eu vou mais uma vez aqui provar aos senhores e às senhoras e às pessoas que nos acompanham, através de documentos, a responsabilidade do governo Bolsonaro e de seus cúmplices em tudo o que aconteceu. Pode ficar em silêncio, mas não adianta negar as evidências que estão aqui muito claras, que junta com todos esses elementos. Eu não sei mais quem recebeu o suborno e propina aqui, porque o relator, o deputado Alfredo Gaspar, destacou lá diversos pagamentos que a senhora ou suas empresas fizeram a pessoas que aparentam ser laranjas, que aparentam não ter nenhuma justificativa de causa lícita para fazer esses pagamentos. Então, assim, eu tenho que confessar, presidente, mas eu não vou usar todo o meu tempo. Eu venho aqui e fico indignado com a facilidade com que se foram roubados aposentados, com a facilidade que foram roubados pensionistas aos milhões, e também roubados aí bilhões de reais. E esse dinheiro sendo utilizado para pagar aí mesada de propina. A gente já viu isso no passado, na ação penal julgada lá pelo Joaquim Barbosa, só que o suborno era direcionado a parlamentares federais, e agora a gente vê esse grande esquema. Eu espero que a gente consiga identificar todos aqueles que receberam propina durante esse período. Meus amigos, e a CPI tá pegando fogo. Sérgio Moro foi pra cima da depoente, presidente das associações do INSS. Quem também não ficou pra trás foi o senador Rogério Marinho, que também falou o esquema que tava montado. Mas quem tentou jogar tudo isso no colo do Bolsonaro foi Paulo Pimenta. Confira pra você ver que os roubos foram todos feitos e autorizados no governo Bolsonaro. Confira. Não, eu só quero deixar claro que parece que o governo Lula e os ministros dele não tomaram atitude, porque parece que sindicato é a extensão da casa. E dinheiro roubado dos aposentados, ele finge que paga com o próprio dinheiro dos aposentados. Então a gente vive num país que as pessoas normalizaram fraude, normalizaram bandidagem, e acho que a senhora, dona Cecília, Estou tentando. Foi não, Silêncio. Eu fui interrompida muitas vezes. A gente normaliza a bandidagem e acho que a senhora tem muito que explicar com as suas ligações. Eu vou devolver para a senhora, em respeito à senhora, porque a senhora queria falar alguma coisa. O tempo está encerrado, Excelência. Passo a palavra, dona Cecília, para a resposta do comentário. Até porque teve um entreveiro aqui, eu vim mas o tempo foi dado, Excelência. Foi nada. Faço assim, volta. Foi não, dona Cecília. Não, só queria esclarecer que a legislação não fala em união estável. Com a palavra, o senador Rogério Marinho. Senhor presidente, senhores parlamentares, eu acredito que todas as oitivas que são feitas aqui, ela de alguma forma contribui para que fique mais claro para todos nós o quadro grave que se instalou no sistema previdenciário nos últimos anos, mas sobretudo o problema sistêmico que existe no sistema previdenciário há muitos anos. Eu quero lembrar aos senhores que nós estamos tratando de quase R$1 trilhão entre benefícios, entre seguridade, aposentadorias, pensões. E esses recursos tão vultosos, que contemplam dezenas de milhões de brasileiros, historicamente, e os dados que nos antecedem provam isso, são vítima de esbulho ou de tentativa de fraude, né, por parte de diversas pessoas, e normalmente pessoas incrustadas dentro do sistema previdenciário. Eu já mostrei aqui por várias vezes, e qualquer um que nos assiste pode compulsar a internet e verificar que as fraudes contra o sistema previdenciário, eles sempre existiram. Desde 1947 nós resgatamos aqui, inclusive uma reportagem da época. Agora, uma diferença fulcral. Essa diferença é: governos enfrentam um problema ou governos convivem com o problema. Então, com todo respeito à senhora Cecília, eu não vou lhe fazer indagações, doutora Cecília. Acho que a senhora já mostrou aqui, por diversas falas e intervenções, que vai resguardar o seu direito de não produzir prova contra si mesma, orientada pela sua advogada. Responde a um inquérito, né? E claro que vai buscar, da melhor forma possível, sair do imbróglio que a senhora está metida. Mas, dito isso, eu quero dizer aos senhores que a mim causa muita espécie e até uma certa indignação assistir a determinados discursos recorrentes aqui, como se o Partido dos Trabalhadores não conhecesse a palavra dilapidação do patrimônio público, fraude, esbulho, roubo ou apropriação indevida. Nós tivemos hoje uma notícia que começou ontem à noite num jornal que, para quem não estava atento, surpreendeu, mas para quem estava debruçado sobre o processo, foi mais do mesmo.
Veja, essa questão. Bota a primeira, por gentileza. Essa? Acho que não, né? A AGU exclui CONTAG, sindicato tem irmão de... Não é o sindicato, até foi um erro da reportagem. Do Lula como diretor e mais 2 entidades em período de bloqueio de recursos. Sim, CONTAG, vírgula. Sindicato do irmão do Lula e tal. Então nós estamos... Olha pra quem o senador Rogério Marinho foi pra cima. Confira. Assistindo o fato de que foi denunciado que desde abril de 2024 havia informações dentro da Advocacia Geral da União que estava ocorrendo desvios, tanto no consignado como no desconto associativo. Eu já mostrei aqui, de 40 mil reclamações em 2019, foi para 1,5 milhão de reclamações em 2024. E o governo nada fez. E qual é a diferença? Em 2019, 4 entidades foram descredenciadas, porque houve uma informação do Ministério Público de São Paulo que haveria problemas nesse desconto. Em 2020, 4 foram descredenciadas e uma suspensa, pelo mesmo motivo. Em 2024, apesar da própria Corregedoria da AGU determinar que havia o mal feito, apesar do segundo do ministro da AGU ter falado a respeito do tema, no sentido de que deveria ser oficiado o INSS para suspender os ACTs, nenhum ACT foi suspenso. Pelo contrário, meteram o pé na jaca. Passa para o próximo aí, por gentileza. Quando a gente diz que há parcialidade e há uma falta de critério na maneira como o ministro se comportou, ele imediatamente se apressou a dizer o seguinte, que as fraudes do INSS eram relativas ao governo do presidente Bolsonaro, sem fazer investigação devida, sem ter a preocupação de mostrar imparcialidade, porque ele, ao exemplo do CGU, é um ministro de Estado, apesar de ter uma indicação política. A AGU e CGU. As fraudes do INSS eram relativas ao governo do presidente Bolsonaro, sem fazer investigação devida, sem ter a preocupação de mostrar imparcialidade, porque ele, ao exemplo do CGU, é um ministro de Estado, apesar de ter uma indicação política. A AGU e CGU. Não, e olha quem já culpa. Tudo é Bolsonaro. O advogado da União é o meu advogado, de qualquer um de nós aqui, do Judiciário, do Executivo. Ele precisa necessariamente, minimamente, parecer imparcial. Ele faz uma crítica a Nicolas. Olha que esse cidadão está cogitado para ir para o Supremo Tribunal Federal. Já basta, gente, de se colocar nulidades ou pessoas que não têm compromisso com a isenção, que trabalham contra a respeitabilidade que o Judiciário precisa ter. Passa para o próximo. Olha a declaração CPMI do INSS. Presidente, por favor, queria que você preste atenção a essa declaração feita pelo senhor Jorge Messias. Pode atrapalhar ressarcimento e desconto, segundo o Messias. Ou seja, a tentativa que o governo fazia de não se instalar a CPMI. E ele claramente engajado num processo de esconder a verdade, de varrê-la para debaixo do tapete, de fazer a investigação seletiva. Isso é indigno do papel de quem se propõe a ser, dizem as revistas aí, ministro do Supremo Tribunal Federal. Passa para o próximo. A AGU foi alertada. Aí tem toda a entrevista, tem toda a reportagem a respeito do assunto que mostra sobejamente que houve prevaricação. Aliás, eu estou falando aqui e fiz uma representação que vou dar entrada amanhã ainda na PGR. Farei uma outra ao TCU, mostrando que pelo fato de haver inação do nosso advogado-geral da União, houve um prejuízo horário público na TCU e a Comissão de Ética da própria Presidente da República, apesar de acreditar que vai ser um pouco inócuo, mas para mostrar a nossa indignação, que ela não pode ser apenas discurso, ela tem que ser materializada em gestos. Passo para a próxima. Diálogos obtidos pelo Presidente Federal mostram a hora de propina do presidente do INSS. Paga o italiano, não é só paga o italiano, paga só o italiano. A aspa do jornal não corresponde ao que está escrito dentro do relatório. Aliás, aqueles que nos antecederam aqui foram muito rápidos em criticar o ministro André Mendonça. Relator, ele disseram o seguinte, que ele agiu com 2 pesos, 2 medidas. A Polícia Federal pediu a prisão do senhor Stefanuto, o chefe do esquema dentro da Previdência. Pediu a prisão. Polícia Federal, ele disse que é deles. O Ministério Público corroborou essa afirmação. No caso do Oliveira, não. E aqui eu não estou defendendo ninguém, não, porque nós não temos bandido de estimação, quem fizer alguma coisa que pague por isso. No caso do Oliveira, a Polícia Federal não pede a prisão, pede medidas cautelares. E o Ministério Público também não pede a prisão. Então o ministro André Mendonça agiu de acordo com a orientação e aconselhamento dos órgãos de investigação. Não foi usando 2 pesos, 2 medidas não, como eles querem fazer crer. Passa aí pro próximo. Quem era Alexandre Stefanuto? A gente precisa repetir para as pessoas saberem, gente. Chefe de assuntos estratégicos da PGR INSS 2004-2006. Governo Lula 1. Coordenador-geral da Procuradoria do INSS 2006 e 2008. Governo Lula 2. Procurador-geral do INSS 2011 e 2017. Dilma e o finzinho de Temer, o início. Transição 2022. Esse cidadão ele foi escolhido pessoalmente pelo presidente Lula para fazer a transição. Você tem a minha confiança para fazer a transição e formular as ações que vão ser implementadas na Previdência em 2023 e diante. E ele estava ao lado da Tônia Galetti, que é filha do João Feio, ex-presidente do Sindicato, que é o sindicato do irmão do Lula. E também com o Ricardo Silva, que foi quem propôs ao relator do MP, de conta, o relator do MP, se retirar a revalidação. As pedras se encontram e fecha-se o quebra-cabeça. E tem um episódio que eu gosto de repetir aqui, porque, olha, se reuniram em 2014 no Ministério da Previdência Social. Um era chefe do gabinete, o outro era o procurador, outro era o presidente do INSS.
E aí está André Fidelis preso, Vigílio preso e o outro preso também. Passa aí, por favor. Os afrouxamentos do INSS. O INSS libera 34 mil descontos. Começou o desconto em lote. Quando? Stefanuto. Mudou a forma como eram celebradas as ACTs, permitindo que não passasse pelo direito de benefícios. Quem fez isso? Stefanuto. E André Fidelis. E o INSS dispensou a exigência de biometria para sindicato do irmão de Lula. Quem fez isso? Stefanuto. E por fim, quando a solução tecnológica foi dada pela DataPrev, enviada em setembro de 2024, ou julho, isso não sou eu que estou dizendo, não. É uma declaração do atual presidente da DataPrev. Entrevista à Folha de São Paulo. Foi orientado por quem? Pelo senhor Stefanuto, para não implementar a biometria, senhor Arthur. Passa. Pede suspensão dos condenados de indenização aposentados. Alexandre Stefanuto afirmou ao Metrópole que recebeu intimação para ação civil pública. Quem fez isso em 24? Justamente o senhor Jorge Messias, que estava defendendo Stefanuto para continuar as irregularidades e não estava tomando providências que o próprio sistema ou seus próprios procuradores mandavam tomar, que era a suspensão dos ACT. Ele estava defendendo a continuidade. Daí, claramente. E a INSS, dado suspeito de fraude, trava a autoria do TCU. Não sou eu que estou dizendo, gente. Eu tenho mais 5 minutos, senhor presidente. Pediria que não, então Vossa Excelência vai usar o tempo da liderança. Vou. Perfeitamente. Você tem mais 5 minutos. Então, vejam que a prevaricação, ela é evidente, está clara. Passa aí para o próximo, gentileza. No tempo do senhor Stefanuto, que é claramente o cérebro desse processo dentro do INSS, ou seja, ele é o funcionário graduado que está lá desde 2004, que esteve ao longo do tempo ao lado do senhor Gabas, que era o cérebro do processo, que cooptou outros funcionários, que recebeu uma mesada de R$250 mil por mês. E literalmente lavou o dinheiro numa pizzaria. Olha que piada pronta. Lavou o dinheiro que recebeu do INSS numa pizzaria. Queria transformar a vida dos aposentados em pizza, literalmente. Em offshore. E olha os dados deles. Veja o que aconteceu no período em que esse cidadão foi o presidente do INSS. Quase 1 ano e 9 meses, teve 5,4 milhões do período que foi estabelecido pelo presidente, pelo relator, de 2015 para cá. Em 1 ano e 9 meses, quase 54% desses 10 anos. O valor mensal arrecadado sobe geometricamente quase 5 vezes. A média mensal sobe 3 vezes. O senhor Stefanuto realmente é um campeão de roubo, de falcatrua e de malversação de recursos públicos. Merece um prêmio, que é a cadeia. Passa para o próximo, gentileza. Entidades relatam abordagem de advogado do presidente do INSS. Isso aqui é outra piada pronta, que tem que ser investigada. Então, entidades sindicais falaram à imprensa, está aí relatado, né, que o chefe de gabinete, né, do ministro aí, do gabinete do ministro da Previdência Social, o senhor Marcelo Oliveira Panella, cobrava junto com Gilmar Estelo, esse que foi alvo, inclusive, de uma busca e apreensão no Rio Grande do Sul, R$5 milhões pela realização de ACTs, além de 200 mil por mês para manter o contrato. Senhores, nós estamos diante de uma verdadeira barbaridade perpetrada contra aposentados por uma quadrilha incrustada dentro do nosso sistema previdenciário há muitos anos. O que é que aconteceu? Aconteceu que, de repente, eles encontraram uma barreira e eles lutaram arduamente para desfazer a barreira, que foi o presidente Bolsonaro, que começa o seu governo na contramão dos outros governos, iniciando combatendo fraudes. Está aí a MP 871. E quem foi que se contrapôs a essa MP, gente? Está lá nos anais da casa, tanto na Câmara como no Senado da República. Discursos, pronunciamentos, mobilizações, emendas contrárias ao processo, e ao final votaram contra a MP 871, que combatia as fraudes das formas mais diversas no sistema. PT e seus aliados, Partido dos Trabalhadores e seus aliados, que sob o argumento de que isso fragilizaria o sistema sindical, a República Sindical Pelega, que foi armada no Brasil, votaram contra e trabalharam contra, arduamente. Eu mostrei aqui anteriormente, inclusive, a questão do padrão que se repete. Quando termina o período entre outubro e dezembro de 2022, que é justamente quando se conhece o resultado da eleição, esses bandidos incrustados dentro do INSS começam a fazer empresas que foram contempladas com milhões de reais em 23, 24 e 25. Isso aconteceu com a esposa do senhor Vigílio, isso aconteceu com o senhor Alessandro Roosevelt, isso aconteceu com aquele que nos antecedeu aqui, o alfaiate, o cabeleireiro, o alfaiate teve aqui o senhor Camargo, isso aconteceu com o senhor Fidelis, isso aconteceu com o senhor Antônio Camilo, todos eles como um padrão que se repetiu como um mantra. Aliás, nós estamos diante da senhora Cecília como estivemos diante aqui do Camisote, ou do que foi alcunhado aqui como Golden Boys. Aliás, quem fala de Golden Boys, esquece de dizer, e fala de ovo da serpente, o problema são os ACTs. Dos 4 ACT, 3 assinados no governo do Lula. Dos 699 milhões de reais recepcionados, 1 milhão no governo do presidente Bolsonaro. 698 milhões no governo do Lula. Olha, gente, são fatos tão inquestionáveis, tão claros, tão evidentes, tão cristalinos, que me espanta a repetição do mantra. Mas nós temos que dizer o seguinte: eles são soldados aguerridos e determinados a repetir um chavão.
A mentira repetida 1000 vezes se torna verdadeira. Nós estamos escutando essa litania aqui à exaustão, mas a população não está engolindo. A sociedade não está entendendo. A sociedade sabe que o padrão e que DNA de um roubo, de uma malversação de recursos é do Partido dos Trabalhadores. Eu espero, senhor presidente, que nós possamos chegar ao fim, principalmente na próxima semana, quando Vossa Excelência vai colocar em votação requerimentos. E que o governo aqui representado saia do discurso e venha para a prática. Deixe de blindar bandido e vote conosco para quebrar essa blindagem e saber de fato quem... Obrigado, excelência. O deputado Paulo Pimenta, Vossa Excelência vai fazer uso do tempo da liderança também, excelência? Ele já usou, senhor presidente. Ele já usou? Foi não. Eu usei no outro depois. Pois não, excelência. Usei no outro. Com a palavra o deputado Paulo Pimenta. Senhor presidente, só um pouquinho, tá? Aí lá vem a defesa do PT. Paulo Pimenta, confira. Só um pouquinho, eu tenho direito ao tempo de liderança? Outro? Excelência, é uma sessão só. Ok, tá bom. Então, por gentileza... 10 minutos. Senhor presidente, senhores deputados, deputadas, senadores e senadoras, a oposição quer enganar a quem, presidente? O discurso falacioso, mentiroso da oposição foi destruído nesta comissão parlamentar de inquérito, porque contra a falsa narrativa e as mentiras da oposição, nós mostramos provas, documentos, e contra fatos e documentos, não há argumentos. E eu vou mais uma vez aqui provar aos senhores e às senhoras e às pessoas que nos acompanham, através de documentos, a responsabilidade do governo Bolsonaro e de seus cúmplices em tudo o que aconteceu. E vamos usar, inclusive, senhor presidente, o caso da senhora Cecília Rodrigues Mota, que ele é um caso curioso para que a gente possa observar o que eu estou aqui explicando. A senhora Cecília é uma pessoa muito poderosa, presidente. Uma pessoa muito influente, uma pessoa muito rica, uma pessoa milionária. Aliás, é curioso, porque eu não sabia que milionária, mesmo assim, continuou recebendo a aposentadoria, fingindo que era filha solteira. Isso revela um pouco também, infelizmente, todo respeito, mas do caráter da pessoa. Né? Presidente, pela ordem. Por favor, excelência, eu queria pedir que não fossem feitos juízos de valor em relação à minha cliente. Por favor. Está anotado, senhor. Devolve meu tempo, por favor, presidente. Devolve meu tempo. 1 minuto, excelência. Obrigado. Presidente, vamos lá. Senhora Cecília Rodrigues Mota, por gentileza. Vejam os senhores e as senhoras quando ela recebe o primeiro ACT. 2017, senhor presidente. 2017. Foi uma das primeiras instituições junto à Conafer. Está na assinatura dela, Cecília Rodrigues Mota, abril de 2017. E aí, presidente, o que acontece? No dia 12 de 11 de 2019, a fiscalização do INSS percebe que há alguma coisa errada. Aumento exponencial do número de associados, 885%. 885% de aumento do número de associados. E aí, é identificada essa irregularidade pelos servidores no dia 12 de 2019, documento, não é narrativa, não é conversas em palavras ao vento, como usa o líder da oposição, encaminhado para a senhora Márcia Elisa de Souza, então diretora de benefício, relatório das irregularidades que foram detectadas na entidade representada pela senhora Cecília. Aí o que é dito aqui? Ela não é uma entidade de aposentados e aposentadas, é uma entidade de servidores públicos. Portanto, ela não tem direito a ter esse ACT. E aí, presidente, quando no dia 14 de 12 a senhora Márcia Elisa faz esse relatório, no dia 10 de fevereiro de 2020 é rescindido o ACT. É rescindido o ACT da senhora Cecília. E sabe o que acontece, senhor presidente? 2 dias depois, a senhora Márcia Elisa é exonerada. 2 dias depois que a senhora Márcia Elisa assinou a rescisão do ACT da Cecília Mota, o governo Bolsonaro, ela foi exonerada. Veja a força dessa pessoa, senhor presidente. Ela conseguiu que fosse exonerada a diretora de benefícios. Porque teve a audácia dessa pessoa que era muito próxima ao esquema da cúpula do governo Bolsonaro, ela foi exonerada. E veja bem, é tão grande a força dela, senhor presidente, que o senhor Leonardo José Rolim Guimarães, no dia 8 de 10, tira da diretoria de benefícios a competência para firmar CTs. Tira, senhor presidente. E, logo em seguida, o Bolsonaro, o Onyx e o Paulo Guedes assinam o famoso decreto 10.537. E aí, está enganado o líder do governo. Os Golden Boys, o líder da oposição, os Golden Boys surgiram por conta desse decreto. Foi aqui que o governo Bolsonaro permitiu que as entidades fantasmas pudessem começar a roubar aposentados, aposentadas, e esse decreto também permitiu que eles roubassem de pensionistas. Coloca lá no quadro, por favor. Coloca lá no quadro, por favor. Vejam bem, tem o governo Bolsonaro, olha lá, ó, Procurador-Geral Virgílio, diretor de benefício Carlos Oliveira, diretor de integridade Alexandre Guimarães, divisão de consignação Jucimar, Jobson, Giovanni, e o Fidelis, senhor presidente, que não aparecia ali, era uma figura-chave, porque o Fidelis era superintendente do Norte e Centro-Oeste. Mas olha que curioso, quando a dona Cecília entra com pedido de outra entidade,
a APB, Associação dos Aposentados e Pensionistas, no dia 20 de janeiro de 2021, portanto, o governo Bolsonaro, quem foi chamado para ser o analista do pedido dela, convocado para vir a Brasília, André Fidelis, convocado pelo time de Bolsonaro, ele estava lá na superintendência. Que curioso, foi o Fidelis que veio. E quem assinou a CT logo em seguida, senhor presidente, no dia 24 de 8 de 2021, José Carlos Oliveira. Então vejam, senhores e senhoras, todos os personagens estão aqui. Bolsonaro, Paulo Guedes, Ônibus, José Carlos Oliveira, Fidelis, Virgílio, Jucimar. Com todos eles, a dona Cecília em relação. E aí, presidente, coloca lá, olha lá, presidente. 749 milhões de reais. 749 milhões de reais as entidades das relações da senhora Cecília Rodrigues Mota movimentaram. Aí ela chega aqui e diz assim, não, mas a presidenta não sou eu, é uma pessoa de 88 anos. Alguém aqui vai acreditar que essas pessoas que ela colocou de presidente das entidades, senhor presidente, conheciam o Fidelis, conheciam o Virgílio, conheciam o José Carlos Oliveira, que foram essas senhoras de 88 anos que vieram a Brasília para negociar a publicação do decreto, a liberação dos ACTs. A senhora Cecília viaja para o exterior, Dubai, Paris, como quem vai para o seu estado, movimenta milhões de reais, tem uma vida dá uma besta. O dinheiro roubado, senhor presidente, o dinheiro que falta para pensionista comprar um remédio. Ela não gostou quando eu falei, mas eu vou repetir. Mas como é que pode uma pessoa que rouba centenas de milhões, 749 milhões de reais, ainda acertar o trabalho, de enganar a Previdência e mentir que é solteira para continuar ganhando a pensão? Não é o suficiente? Roubar 749 milhões dos aposentados e aposentadas, ainda precisa roubar um pouquinho mais, fingindo que era solteira, omitindo que tinha uma união estável. Veja a ganância, senhor presidente. Agora, isso aqui foi o governo de quem? Aonde que a senhora Cecília construiu esse império? Com que relações? Todas elas durante o governo Bolsonaro. Nenhuma, senhor presidente, dessas mudanças, nenhum desses documentos datam do período do governo do presidente Lula. Sem o decreto assinado pelo Bolsonaro, pelo Paulo Guedes, pelo Onyx, nada disso seria possível. Não existiriam os Golden Boys, não existiria a senhora milionária Cecília Rodrigues Mota. Então, presidente, não adianta narrativas falaciosas que não são baseadas em provas, em documentos, porque o povo brasileiro já entendeu. Infelizmente, senhor presidente, o Estado brasileiro foi tomado de assalto por uma quadrilha de bandidos que ficaram bilionários roubando aposentados e pensionistas. E o povo brasileiro já entendeu. Essa quadrilha só virou o que virou porque ela teve cúmplices dentro do INSS e que foram colocados lá durante o período do governo Bolsonaro. Isso que eu estou dizendo não é narrativa, isso é prova, isso é documento, isso são fatos, senhor presidente. Obrigado, excelência. Com a palavra o senador Sérgio Moro. Presidente, cada dia que eu passo aqui nessa comissão, eu fico indignado, não com o trabalho que ela vem sendo realizado, mas pelos fatos que são revelados aqui a todo instante para nós. Fico também muito revoltado com, às vezes, a montanha de mentiras que nós somos obrigados a ouvir aqui. Vou ler uma manchete do G1, 5/7/2023, só para lembrar as pessoas. Lula troca comando do INSS e nomeia Alessandro Stefanuto para a presidência do órgão. O mesmo Stefanuto que era afiliado ao PSB, que depois se filiou ao PDT, que foi nomeado pelo Lula e que esteve aqui, bradando, inclusive, que politicamente ele tinha lado, confrontando os parlamentares todo arrogante, como se fosse um técnico. E que os fatos sobre investigação estão revelando, nós já sabíamos naquela data, mas isso foi ainda mais confirmado, que era um ladrão, e ladrão da pior espécie, ladrão de aposentado, ladrão de pensionista, ladrão das pessoas mais vulneráveis. Agora, não vamos inverter os fatos. Quem colocou ele na presidência do INSS se chama Luiz Inácio Lula da Silva. E ele até recebeu o apelido italiano. Tem até o paralelo com o que a gente viu no passado, no escândalo da Petrobras. E fomos informados, na decisão da preventiva, dos indicativos que ele recebia um mensalão. E ele recebeu o mensalão quando? Recebeu o mensalão durante o governo Lula, R$250 mil por mês. Então é muita cara de pau vir aqui e defender o governo Lula que nomeou o ladrão maior, pelo menos dentro do INSS. Certamente tem mais gente fora, tem que se aprofundar na investigação, mas negar a condição de um dos principais ladrões do INSS ao senhor Stefanuto e negar que ele foi nomeado pelo Lula, presidente do INSS, é uma montanha de mentiras. Quero aqui destacar também o caso da senhora Cecília. Eu nem vou perguntar muito, senhora Cecília, porque a senhora não consegue nem explicar porque o escritório de advocacia... Que silêncio, por favor, silêncio. Pagou 1,7 milhões
ao Javier Fonseca Consultoria. A senhora não consegue responder. E todo mundo sabe aqui que é suborno, propina, que a senhora estava pagando ao procurador-chefe do INSS, o Virgílio. Então, assim, eu não vou ficar fazendo pergunta para a senhora ficar aqui mentindo, ficar enganando as pessoas. Lamentavelmente. Não, eu estou falando, não estou dando a palavra. Não, eu sei, mas eu estou dirigindo ao presidente. Ela pode fazer interferência e pedir à presidência. Vou apenas pedir a Vossa Excelência, não pré-julgamento, por gentileza. Não, eu estou julgando porque ela não consegue responder por que ela pagou 1,7 milhões a Xavier Fonseca, que é suborno, para o Virgílio. Ou não é, ela que explique o que é esse valor pago. Presidente, pela ordem. Posso? Pois não, doutora. Presidente, a depoente já esclareceu aqui diversas vezes que vai esclarecer no inquérito no momento oportuno. Quem tem que julgar ou não isso não é o senador Moro, que já deixou de ser Doutora, por gentileza. Não, doutora, não. Só um instantinho. Doutora, eu vou pedir a Vossa Excelência que sempre se dirija a mim, por gentileza, nisso. E também não faça pré-julgamentos ou posicionamento aos parlamentares. Pode continuar. Reponha 2 minutos ao senador Moro, por favor. Eu vou votar o relatório final. Eu vou fazer um julgamento, uma avaliação dos fatos. Não sou o juiz que vai condenar a senhora Cecília. Outro juiz vai fazer isso. Mas fica evidente aqui pelos fatos, senhor presidente, aqui a gente não pode dourar a pílula, nem para a senhora Cecília, nem para a advogada dela, que ela pagou, e ela não consegue explicar essa comissão, 1,7 milhões a Javier Fonseca Consultoria, que é empresa da irmã do Virgílio Oliveira. Mais um mensalão pago ao funcionário autograduado do INSS, nomeado procurador-geral do INSS no governo Lula. Aliás, os pagamentos aqui foram entre 11 de 2023 a outubro de 2024. Quem era o presidente? Presidente Lula. Propina paga durante o governo Lula. Temos aqui também, que a senhora Cecília não consegue explicar, 2,3 milhões pagos entre novembro de 2023 a outubro de 2024 a Eric Fidelis. Coincidentemente, filho do senhor André Fidelis, diretor-geral dos benefícios. Então, o que a gente tem aqui é um quadro muito claro de pagamento de suborno a altos funcionários do INSS pela senhora Cecília, pela empresa dela. E ao invés dela dar alguma explicação, tudo bem, pode ficar em silêncio. Mas não adianta negar as evidências, que são aqui muito claras, que junta com todos esses elementos. Eu não sei mais quem recebeu o suborno e propina aqui, porque o relator, o deputado Alfredo Gaspar, destacou lá diversos pagamentos que a senhora ou suas empresas fizeram a pessoas que aparentam ser laranjas, que aparentam não ter nenhuma justificativa de causa lista para fazer esses pagamentos. Então, assim, eu tenho que confessar, presidente, mas eu não vou usar todo o meu tempo. Eu venho aqui e fico indignado com a facilidade com que se foram roubados aposentados, com a facilidade que foram roubados pensionistas, aos milhões, e também roubados aí bilhões de reais. E esse dinheiro sendo utilizado para pagar aí mesada de propina. A gente já viu isso no passado, na ação penal julgada lá pelo Joaquim Barbosa, só que o suborno era direcionado a parlamentares federais, e agora a gente vê esse grande esquema. Eu espero que a gente consiga identificar todos aqueles que receberam propina durante esse período. Se teve gente que recebeu no governo anterior, ótimo, que seja identificado e que sejam presos, que paguem por esses crimes. Agora, negar que durante o governo Lula foi colocado na posição de comando do INSS uma quadrilha, e que durante o governo Lula essa quadrilha recebeu um mensalão dessas associações, dinheiro roubado de aposentados e pensionistas, e que houve essa grande escalada do volume desses roubos, aí é querer brincar, com os fatos, é querer negar o que está já evidenciado. E, lamentavelmente, senhora Cecília, a senhora se corrompeu, a senhora pagou o suborno, a senhora se locupletou, e eu espero que a senhora encontre a justiça que a senhora merece e seja devidamente punida por esses fatos. Porque essa comissão, já ficou claro, o governo tentou até aliviar aqui, lá atrás, para o Stefanuto. Os fatos depois mostraram que esse foi um movimento desastrado, porque as evidências contra ele foram cada vez mais se afirmando, mas que a gente viu aqui nessa comissão que nem eles vão buscar aí poupar a senhora de qualquer maneira. Então eu sugiro que lá no inquérito a senhora busque esclarecer os fatos, busque lá fazer uma colaboração. Agora eu não vou perguntar para a senhora se a senhora não respondeu essas duas básicas perguntas, mas dou a última chance aí para a senhora. O que são esses pagamentos que a empresa da senhora fez de 1,7 milhões a Javier Fonseca e de 2,3 milhões o Eric Fidelis? Se a senhora me responder e me apontar uma causa lista, eu peço até desculpas para a senhora, mas eu tenho certeza que a senhora não vai fazer isso. Eu não vou fazer isso porque já coloquei que vou me manifestar no inquérito. E não é questão de eu não saber, A causa não é lícita. Vamos ser francos. A causa não é lícita. Não é. A não ser que a senhora vai produzir documento falso. Não. E aí vai seguir o mesmo caminho dos que foram presos. Aí você já está pressupondo, excelência. Não, eu não pressuponho aqui que a senhora corrompeu funcionários do INSS e que a senhora merece ser condenada criminalmente.